né? O outro conceito importante quando se fala de agricultura urbana e periurbana é da cidade ecológica, que é essa possibilidade que a agricultura urbana tem, as suas atividades correlatas, de promover a gestão territorial e ambiental das cidades, né? Integrado com as políticas de gestão territorial, do uso social do espaço, a gestão de resíduos sólidos, que muitas vezes para nós isso é um problema, e para a agricultura urbana, dependendo de como é esse resíduo, dependendo de como ele é caracterizado, da sua produção, ele pode ser uma fonte de recursos, né? Também o uso das águas residuais tratadas e as águas de chuva, e isso aí buscando também o quê? Diminuir essa impermeabilização do solo, né? Com políticas de lugares mais verdes, de enverdecimento das cidades. Então, com isso, também a gente tem uma perspectiva de diminuição dos desequilíbrios ecológicos. Só lembrando que também os espaços verdes, né, têm sido muito bem-vindos para melhorar o clima do ambiente, principalmente em lugares mais quentes, né, que as temperaturas são mais altas, então a gente consegue ter um microclima, dependendo do que a gente tem diário. E o quarto conceito, que seria a cidade que respeita a diversidade social e cultural. Então, ver a agricultura urbana e periurbana como um potencial, né, para promover as políticas de respeito às condições étnicas e socioculturais, e dando atenção, né, considerando principalmente os grupos vulneráveis, como mulheres, como idosos, portadores de necessidades especiais, quilombolas. Vocês vão ver, né, eu não vou dar exemplos aqui, mas hoje a agricultura urbana muito sendo trabalhada também com pessoas que têm problemas com toxicodependência, né? Então, pensando nesse respeito à diversidade social, a equidade e a promoção da governabilidade participativa. E como quinto conceito, lembrando da cidade que promove a segurança alimentar e nutricional. Então, tem um vínculo direto, né, dessas iniciativas de agricultura urbana com as políticas de combate à fome e complementos alimentares e nutricionais. Tanto que no Brasil, esse movimento, posso assim dizer, de agricultura urbana e periurbana, ele foi, né, inclusive essa pesquisa mais básica, foi fomentada pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Pode passar, por favor. Então, considerando toda essa multifuncionalidade, né, e a promoção das políticas e ações que a agricultura urbana e periurbana possibilita, e aqui a gente tem uma foto, só para dar um exemplo, que eu não estou falando das fotos, isso aqui é uma foto de um projeto muito grande e bonito que tem em Teresina, no Piauí, são hortas muito grandes debaixo de linha de transmissão. Essas ações, né, da agricultura urbana e periurbana, ela pode promover uma gestão ambiental, promover a gestão territorial, impulsionar a equidade de gênero, respeito às condições étnicas e socioculturais, promover o combate à pobreza, a segurança alimentar e nutricional e combate à fome, e também a inclusão social e a governabilidade participativa. Pode passar, por favor. Como atividades da agricultura urbana e periurbana, então, nós temos a produção, a transformação, a comercialização, o autoconsumo, trocas e doações e a prestação de serviços. Então, a produção é a produção em si, não é? A produção agrícola, a produção de insumos, que pode ser também as sementes, as mudas, o composto, né, o humus, o reuso da água. Então, a transformação, alguns produtos podem ser transformados de forma artesanal ou em pequena escala, em agricultura familiar. A comercialização, a promoção de feiras, a promoção de uma cadeia de comércio ou de trocas, né, que tem se estabelecido muito, por exemplo, pelas feiras que têm acontecido, mas também por outro tipo, né, de comércio justo. E aí nós temos também uma das atividades, e talvez uma das principais, é para o autoconsumo. Então, as pessoas que trabalham
com a agricultura urbana de forma individual ou forma coletiva, né, primeiramente, com certeza, podem visar o seu autoconsumo, mas também o excedente para trocas, para doações, né, isso vai depender dos espaços que eles têm, se são institucionais ou se eles são particulares, e de serviço, né? A prestação de serviço entrando a capacitação, entrando pesquisa, entrando na própria educação, né? Então, as atividades de agricultura urbana podem ser resumidas nessas. Por favor. E quem é que pratica agricultura urbana? São os indivíduos, né? São as pessoas de formas organizadas de forma individual ou coletiva, né? E com a viabilização das condições necessárias. E é por isso que a gente precisa de pensar cada vez mais como viabilizar essas condições necessárias para a prática da agricultura urbana e periurbana. Então, além disso, né, da produção em si para alimentação, a agricultura também é praticada como forma de lazer, como forma de saúde, né, de promover a saúde, a cultura, a economia, o ambiente. Então, muitos trabalhos que a gente vê ultimamente relacionam à saúde das pessoas que, às vezes, não têm tanta necessidade alimentar, mas que têm necessidade, né, psicológicas, têm necessidade de movimentação, de mobilidade, e que têm atuado em projetos de agricultura urbana. E também, geralmente, os atores principais, né, são as mulheres, grupos mais vulneráveis. E quais seriam esses lugares? Então, podem ir desde lugares de espaços privados, espaços públicos, áreas verdes que já existem, institucionais, né, como escolas, como hospitais, como os presídios, áreas não edificáveis, e aí eu marquei aqui faixas sobre linhas de alta tensão, que diversas cidades do Brasil já existem esses projetos que são destinados à prática da agricultura urbana, unidades de conservação e áreas de tratamento. E aqui nós temos também que existe um movimento, né, de maior criação desses espaços, de identificação, mas de pensar quais são esses espaços que a gente tem nas cidades e quais os espaços que a gente pode ainda ocupar com a prática da agricultura urbana e periurbana. Pode passar, por favor. Bom, então, pensando nesses princípios e conceitos da agricultura urbana e periurbana, nós temos, né, a economia social, a gestão fundiária e a organização social que trabalham de forma conjunta nesses espaços, nessas possibilidades de produção de alimento. Aqui, assim, não sei se para vocês conseguem ver as fotos, né? Nós temos, dentro da cidade de Fortaleza, nós temos, por exemplo, um projeto na comunidade Caminho, que fica no céu, que fica ali no centro, no condomínio espiritual Irapuru, que é perto do Castelão, que é um lugar imenso. A primeira foto é a produção que existem lá, já avançou para uma feira. Então, isso envolve o quê? Envolve a produção, envolve comercialização, mas envolve também essa prática por um público que é atendido de forma especial. Então, junto com todas essas possibilidades que a agricultura urbana e periurbana nos traz, com certeza, né, nós podemos ver de forma bastante clara essa organização social, essa gestão fundiária e a economia social. Pode passar, por favor. Então, é por isso que a gente vai voltar a falar que a agricultura de base ecológica, né, ela é muito apropriada para o ambiente urbano. E percebendo essa relevância, essa necessidade de cultivar, né, de fazer os pequenos cultivos, ou até em escala maior, nas áreas urbanas, é que nos últimos tempos tem aumentado esse interesse, né, a gente está aqui hoje falando sobre isso, né, começando um ciclo formativo com essa temática, já demonstra que existem muitas pessoas que têm interesse no tema, interesse no assunto. Pode passar, por favor. Então, o resultado daquele primeiro trabalho, né, que foi feito em 2006, 2007, foi apresentado nessa oficina, na terceira Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional que aconteceu em Fortaleza. Pode passar, por favor.
Essa conferência, né, traz no eixo temático da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional algumas propostas aprovadas, e dentre essas propostas, na diretriz 2, que é estruturar sistemas justos, de base agroecológicas e sustentáveis de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos, toca, né, chega a esses dois itens, que são os itens 41 e 51, que é a garantia da promoção da agroecologia e da agricultura urbana. Pode passar, por favor. Então, só vou destacar aqui que dentro dessa promoção à agroecologia, eles deixam claro que é um incentivo à abertura e manutenção de espaço público de comercialização direta, como já tem acontecido, né, de forma, assim, bastante ampliada, as feiras agroecológicas, hoje já mapeadas, já que trabalham, inclusive, em rede, em outros espaços, como lojas, como shoppings, né? A implementação de um programa intensivo de redução de uso de agrotóxicos, tanto no meio rural, quanto para a agricultura urbana e periurbana, então já indicando que essa agricultura vai ter essa base da agroecológica. Pode passar, por favor. Garantir esse mercado institucional para a aquisição da produção de agricultura familiar e agroecológica, e difundir, né, a prática dessas hortas perenes e medicinais com base na agroecologia. Então, dentro dessa promoção já foi previsto agroecologia. E agora também no item 51, vem a promoção da agricultura urbana. Pode passar, por favor. Que é a indicação de implantação de uma política nacional de agricultura urbana e periurbana, né, através de um projeto de lei, e aí eles trazem, né, os conceitos que já foram falados aqui, né, de alimentos de base ecológica, de economia solidária, integrando, né, na época era o programa Luz para Todos, mas também hoje o que a gente percebe é pensar nesses outros programas sociais, né, pensar na regulamentação do uso de terras ociosas para hortas e pomares comunitários, ou seja, destinar isso à produção de alimentos mesmo, e articular isso com a gestão territorial e ambiental, né? Então, e a realização do Encontro Nacional de Agricultura Urbana, que foi uma dessas propostas desse documento final de Fortaleza. Pode passar, por favor. Depois disso, a gente vê que o Brasil, né, tem um tempo e várias iniciativas acontecem, mas eu destaco aqui que o Brasil cedia ao terceiro Seminário Latino-Americano e Caribenho de Agricultura Urbana, que aconteceu em Brasília em 2012, e o debate aconteceu em forma de apoio ao crescimento da agricultura urbana. Pode passar, por favor. Em 2014, acontece o ENA, o Encontro Nacional de Agroecologia, que tem a presença do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana, e que na carta final, na carta política do ENA, já se tem uma parte falando sobre a agricultura urbana. Pode passar, por favor. Depois a gente tem, acho que em 2000, uma recomendação do CONSEA, que encaminha, né, um pedido para a criação do Comitê Técnico de elaboração a essa Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, no âmbito da Câmara de Segurança Alimentar e Nutricional. Pode passar, por favor. E essa regulamentação do comitê, ela chega a ocorrer, né, ela chega a ser publicada no Diário Oficial. Pode passar, por favor. E, em 2015, nós tivemos o primeiro Encontro Nacional de Agricultura Urbana, que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu estive presente, né, outras pessoas também do estado do Ceará, e foi uma semana, assim, de bastante discussão sobre o tema, o direito à cidade, a comida de verdade, e foi pensado também nessa política nacional de agricultura urbana, né? Então, como resultado desse encontro, teve também uma carta política, e aí existe um projeto de lei que tramita até hoje, né, desde 2017 na Câmara, para o estabelecimento, para a instituição dessa política nacional de agricultura urbana. Pode passar. Em 2019, o Brasil cedia o 4º Encontro Latino-Americano de Agricultura Urbana e Periurbana, em Florianópolis. Então, esses eventos também são formas de
levantar o assunto, né, para a comunidade acadêmica, para os gestores, para as políticas públicas, e nós temos, né, os avanços também do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana, essa organização, né, das pessoas, né, que se juntam. Esse é um coletivo maior, mas existem inúmeros coletivos no Brasil, né, para a agricultura urbana. E também, em 2019, houve uma campanha intensa para a agroecologia nos municípios. Então, antes das eleições de 2019, houve uma ampla divulgação para que as pessoas, né, os candidatos, as pessoas, os gestores, os futuros gestores do município pudessem se comprometer com a agroecologia, e dentro desses itens, pode passar, por favor, existia, né, a temática da agricultura urbana e periurbana dentro desses municípios agroecológicos no Brasil. Então, de pessoas que pudessem aderir a esses municípios agroecológicos. Então, já era um incentivo a que os próximos gestores municipais pudessem ser sensíveis à questão da agroecologia e também da agricultura urbana e periurbana. Então, agora eu finalizo por aqui, né, e o professor Júlio reinicia. Obrigada.